Olá, bom dia! Vamos para mais uma EBD e hoje a nossa EBD vai falar sobre obediência. Obediência também é culto e obediência faz parte da essência do culto. Por isso, nesta manhã, nós vamos falar sobre obediência, sobre o maior exemplo de obediência que nós temos e vamos juntos aprender um pouquinho mais como cultuar o Senhor com excelência. Vamos orar? Pai amado, toma os nossos corações, abrimos, ó Deus, neste momento a nossa mente, o nosso coração para receber, para entender ainda mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos juntos conhecer um pouquinho mais do que a palavra diz sobre culto, do que se diz a obediência. Eu queria que você lesse comigo João 14, 21, que diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obediência, ela tem a ver com relacionamento. Ela não é algo religioso. Aqui Jesus, o próprio Jesus está dizendo que aquele que tem os mandamentos e guarda esses mandamentos, aquele que obedece esses mandamentos, aquele que cumpre, aquele que tem como importante. E se nós pararmos para pensar, quais são os mandamentos? Os mandamentos, na verdade, ao que a gente tem que obedecer, ao que a gente tem que guardar, é toda a palavra de Deus. E qual é toda a palavra de Deus? É toda a Bíblia. É tudo aquilo que o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus nos ordena na sua palavra. Outra coisa muito importante que a gente vê nesse versículo é que a obediência ela revela amor. Imagine como nós já falamos aqui sobre a essência do culto ser o amor, mas imagine você prestar um culto a um Deus no qual você não ama. E aqui é tão interessante porque não está dizendo que é você fazendo algo, é você vivendo algo, mas está dizendo que quem guarda, quem tem como precioso, quem obedece, ama o Senhor. Interessante que não é por práticas religiosas. Obedecer os mandamentos é tão interessante porque nós vamos ver lá na frente que beneficia a nossa própria vida. Pense bem, para você prestar um culto ao Senhor, com a sua vida como um culto a Deus, no seu culto individual e no culto coletivo, no culto em pequeno grupo, você precisa obedecer. E vamos pensar um pouquinho sobre como Deus quer que nós prestemos culto a Ele. Nós lemos já em Êxodo 20, quando fala dos 10 mandamentos, e Jesus ali falando, Jesus junto com Deus, o próprio Deus ali falando sobre não ter outro Deus diante dele, não fazer imagem para adorar, não prestar culto a outro Deus, não ter nada que substitua, não ter nada que entre no lugar de Deus. E hoje nós temos que pensar no nosso culto individual, se nós temos deixado que algo roube a presença de Deus ou o lugar de Deus no nosso culto. Que a gente pense sobre isso. Quem nos dá as ordenanças de como praticar o culto é o próprio Deus. Então a gente precisa estar bem atento para que a gente obedeça. Um culto agradável a Deus é um culto que Ele mesmo instituiu, a forma que Ele instituiu. A gente não pode colocar algo no nosso culto que a gente simplesmente queira colocar. Isso precisa ter fundamento na palavra de Deus. Nós precisamos obedecer. Lucas 6, 46 e 47 diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aqui esse texto continua dizendo que é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, fez um alicerce bem fundo e essa casa não é abalada. E é interessante que todo que ouve a palavra e pratica, todo que obedece ao Senhor, porque a gente não pode chamar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus de Senhor,
se nós não estivermos com o coração de servos para obedecer. O que um servo faz ao seu senhor? Apenas obedece, apenas cumpre, apenas vive aquilo que o seu senhor está ordenando, está ali como um mandamento. E o nosso maior exemplo, quem é? O próprio Jesus. João 6,38 vai dizer assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus, ele veio a esta terra em obediência. Ele veio nos ensinar a obedecer e ser obediente até a morte, e uma morte que foi de cruz. Não foi uma morte qualquer, não foi uma morte que ele escolheu e falou, é desse jeito, mas foi uma morte que ele veio obedecendo como um próprio, né, Cordeiro de Deus, para tirar o pecado desse mundo. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. E eu queria ler com você também Deuteronômio 5:29, que diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. E aqui, antes desse texto do versículo 29, Deuteronômio 5 vai falar de todos os mandamentos novamente. E é interessante, né, como fala, quem dera que se eles tivessem tal coração e temesse e guardasse todo o tempo os meus mandamentos. O próprio Deus falando isso, para que lhes fosse bem a eles, né, e a seus filhos para sempre. Os mandamentos do Senhor nos trazem benefício, nos guardam, nos livram, nos mantém ali numa postura como filhos de Deus que nós somos, e eles preservam a nossa vida, eles guardam a nossa vida, eles nos trazem ensinamentos, entendimentos para como viver a nossa vida aqui com qualidade. E eu quero te perguntar, no seu culto a Deus, você tem sido obediente ou desobediente? Que você faça uma reflexão nesse dia: Senhor, como o Senhor quer ser adorado? E eu quero obedecer ao Senhor nessa forma, seja na minha vida como um culto, seja no culto coletivo, eu quero obedecer ao Senhor. Tem coisas que o culto ele só pode ser prestado com a presença de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E existem algumas coisas que o Espírito Santo incomoda no nosso coração, fala conosco e a gente se torna resistente. Então, que você não resista, que você obedeça. Assim, obedecendo, você vai estar mostrando no seu coração a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, o verdadeiro culto ao Senhor. Um culto que agrada ao Senhor é um culto que tem obediência. Nós lemos lá em Isaías 6, né, falando sobre aquela visão que Isaías teve, e no final o Senhor Deus termina com uma pergunta: quem há de ir? A quem enviarei? E ali Isaías foi obediente. Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a pergunta que o Senhor tem te feito hoje? Será que você tem dito ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, para viver tudo aquilo que o Senhor quer que eu viva, para cumprir aquilo que está na tua palavra, para verdadeiramente obedecer ao Senhor? Obediência não é uma sugestão de Deus, não é algo que Deus vem para a gente e só sugere ou dá algum tipo de palpite. Ele ordena, Ele é Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Quando nós nem sabemos o que fazer, Ele nos direciona. Que Deus abençoe a sua vida, que essa breve reflexão traga para você no dia de hoje entendimento ainda maior de como prestar culto ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, muito obrigada por tua palavra ensinada, lida, entendida em nossos corações, porque só o Senhor pode fazer isso conosco, nos dar esse entendimento. Paizinho, eu quero te entregar, Senhor, a minha vida, a vida de toda a sua igreja, Pai. Que nós possamos ser obedientes ao Senhor, obedientes em culto, Pai. Que a gente possa verdadeiramente guardar os mandamentos, porque nós amamos ao Senhor e precisamos expressar isso, queremos e desejamos expressar isso através de cada gesto nosso. Muito obrigada, Senhor, por esse dia,
Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e a nossa igreja, que cresçamos para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.